Olá, estamos iniciando mais um encontro, Bendita Unipaz agora número 69. O estudo que nós estamos fazendo sobre o modo como a Matrix atua em nós tem sua sustentação a partir da nossa sensação de que há um eu ou um ego real atuando através de nós. O autor do livro Por que o Budismo Funciona inicia o capítulo 5 destacando que a ideia de eu, com E minúsculo, é a fonte de todos os problemas e é o que sustenta a Matrix. E ele sugere que esta compreensão pode ser mais viável pelo caminho da meditação. Este é o foco do nosso encontro de hoje. Então vamos procurando já no nosso estudo e na nossa prática de meditação, procurando uma posição de atenção plena. Observe bem como está o seu corpo, a posição do seu corpo, a coluna reta, tal como eu estou fazendo aqui agora também. Inspirando e expirando, buscando atenção ao corpo inicialmente, observando os pés, fazendo leves movimentos com seus pés apoiados no chão. E novamente, inspirando, expirando, fazendo uma pequena pausa, você continua observando o seu corpo, observando as pernas, as coxas, fazendo leves movimentos nesta região, observando o quadril, relaxando essa região do seu corpo. E ainda consciente da inspiração, da expiração, leve pausa, tornando a respiração cada vez mais suave, mais leve, prolongando a inspiração, a expiração e a pausa, observando que você inspira e expira de corpo inteiro. Então você movimenta todo o seu abdômen ao inspirar, seu tórax, e depois você relaxa toda essa região. Observa os ombros, os braços, as mãos levemente apoiadas. Sem pressa, porque esse momento é para não ter pressa, esse momento é para que você se encontre, é para que você dedique esse espaço de tempo a você, ao seu ser, ao seu crescimento espiritual. Então não pode ter pressa, não tem lugar nenhum para chegar. É muito importante estar atento, atenta a esta questão que é colocada aqui, que é dedicar o tempo a estar presente, a buscar o seu silêncio, e tudo isso começa pelo silenciamento do corpo, pelo aquietamento do corpo. Então relaxa os ombros, o pescoço, relaxa a sua face, seus olhos. Você pode estar de olhos abertos, levemente abertos ou fechados, porém atento, atenção ao que está acontecendo nesse momento, inicialmente no seu corpo.
E aos poucos você vai transferindo essa atenção também para o ambiente em que você se encontra, observando a temperatura que seu corpo capta, a inspiração, a expiração sempre acontecendo de forma consciente. Observando os sons e o silêncio, observando as luzes, as cores, observando o dia, a estação do ano, o inverno chegando, integrando-se com a natureza mais ampla, integrando o seu ser com o ser mais amplo do universo e consagrando esse tempo, dedicando esse tempo a estar presente, com gratidão, com serenidade. Então você percebe que devem haver aí pensamentos, sentimentos e vai deixando que eles estejam silenciados também de alguma maneira e espontaneamente silenciados. Busque o seu silêncio, busque a quietude por trás de tudo que acontece. Se você quiser permanecer nesse estado de silêncio, você faz uma pausa no seu equipamento e permaneça por algum tempo e depois prossiga desse nosso encontro. Mas mesmo assim, permanecendo nesse estado de atenção, vamos seguir a indicação de Buda, que coloca a seguinte questão, e que está relacionada ao tema de hoje. A questão é esta: onde em você está a sensação de eu, que é que nós associamos ao ego? Então, repetindo, onde em você está a sensação de eu? Essa sensação está no seu corpo? No seu cérebro? Como se existisse alguma coisa aqui dentro da sua cabeça, criando uma realidade? Essa sensação de eu está nos sentimentos? Quando você fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo?
Ou essa sensação está também nas ideias e pensamentos, quando você está pensando, tendo diversas projeções mentais? E ainda o que se coloca é o seguinte: essa sensação, ela persiste no tempo? Você consegue perceber que tudo surge, tem uma duração e depois desaparece? E você consegue perceber que essa emergência, na maioria das vezes, ela vem de um estímulo externo ou mesmo interno? Aí passa um tempo, desaparecem e depois surgem novos estímulos, novas sensações, novas percepções. Então você percebe a impermanência, que esses aspectos constituem aquilo que nós chamamos de mente-ego. E que está sempre sendo uma resposta ao estímulo que aparece. Então, nosso corpo capta os estímulos do mundo por meio dos sentidos, ou captamos por pensamentos que flutuam de uma ideia para outra, ou sentimentos que nos fazem alegres, tristes, ansiosos, raivosos. Tudo isso constituindo o que nós chamamos da mente-ego, que está constantemente reagindo ao mundo, respondendo, sentindo, pensando. E esse conjunto de aspectos que se manifestam, surgem, manifestam e desaparecem, são como flashes que acendem, apagam, desaparecem, voltam a acender de outra maneira. Esta é a primeira sensação de um eu flutuante. Um eu que é mais uma resposta ao mundo e que não tem uma vida própria, que não tem uma atividade própria, está sempre sendo resposta ao que acontece. Então, o que é o eu que constantemente nós nos autorreferimos? Nós temos algum controle sobre isso? O budismo chama isso de não eu. Se você observar ao longo do seu dia e talvez nesse exato momento, como que esse eu, ego, opera, tudo isso pode ser indicativo de uma percepção mais ampla de como nossa mente atua continuamente. E esta é a sugestão desse momento. Vamos fazer um minuto de silêncio e deixar essas questões para a sua percepção.
Então eu pergunto, quantos flashes surgiram nesse 1 minuto que nós paramos? Quantas percepções diferentes, quantos estímulos, sons que levaram você a um lugar, de um lugar para outro, pensamentos que flutuaram, alguma emoção, alguma lembrança, alguma projeção, alguma preocupação, ou simplesmente você conseguiu permanecer num estado de mais silenciamento, mais quietude. A meditação propõe que nós possamos estar no silêncio, relaxando, mas esse estudo coloca também uma questão mais ampla, que tudo bem, é bom que a gente esteja no silenciamento, isso é fundamental. A meditação contemplativa nos ajuda muito a equilibrar nossas energias, a nos restabelecer. Porém, muitas vezes, uma série de impulsos vão surgindo e movimentando nosso corpo, nossa mente, nossas sensações, nossos pensamentos, nossas emoções. E também isso faz parte da meditação. Mas o interessante é que, por trás de todo esse movimento, é possível identificar algo que vê tudo isso. Essa é a diferença. Em vez de sermos simplesmente impulsionados pelo movimento, nós conseguimos manter um certo distanciamento através da meditação e perceber tudo isso. Então, em cada um de nós existe um aspecto da mente mais profunda que percebe esse fluxo constante do eu ego, o eu que surge, que movimenta, que desaparece e que surge de outra forma, com outros movimentos, com outras demandas, com outros impulsos. E depois desaparece novamente e assim o tempo todo. Então existe uma dimensão que tem consciência e que consegue ter consciência de tudo isso. E nesse espaço de consciência, a mente mais ampla, a mente eu, nos mantém estável e não contaminada pela mente ego. E quando coloco aqui mente eu, é o eu com E maiúsculo. É um aspecto mais amplo da mente. E esta é a mente consciente da Matrix, que são aqueles aspectos automáticos que surgem, que nos movimenta e desaparece e novamente surge, às vezes nos incomoda e depois desaparece novamente. Esta é a mente além do ego, consciente da Matrix, consciente dos impulsos de sentimento, dos pensamentos flutuantes, das emoções e sensações. E o que é mais notável, separada de todas essas manifestações. E quem percebe tudo isso é um aspecto mais profundo da mente eu, que tem consciência ampliada do que está acontecendo. Então, é uma nova forma de focalizar a consciência. E com esse nível de consciência, você, enquanto mente eu,
percebe que há sensações, percebe que há sentimentos, que há pensamentos, mas você consegue estar acima de tudo isso. Ou seja, você não se identifica mais com esses aspectos da mente ego, sabendo que eles estão ali, mas mantendo um distanciamento. Faça essa vivência. Observe agora, nesse exato momento, um pensamento ou um sentimento. Você consegue se distanciar dele nesse momento? Você consegue perceber? Você consegue se colocar numa posição distante de silenciamento e observá-lo? Então, mais um minuto para esta vivência. Em conclusão, essa percepção ela é simples. A libertação consiste em mudar a relação entre a sua consciência e os conteúdos da mente. Ou talvez a relação entre os conteúdos da mente e a consciência desses conteúdos. A mente muda seu nível de consciência e torna uma observadora do que está acontecendo, daquilo que passa em seu ser. O aspecto eu da mente, que atinge esse nível de consciência, é o eu sempre presente. Então, essa forma de meditação, que é a meditação no objeto interno, nos ajuda a entender esse processo de operação da mente. Aqui funciona como um laboratório que nós vamos testando, aprendendo, mas o mais interessante, gente, é que a gente consiga estar, para além desse momento que nós sentamos aqui, é que nós consigamos estar mais amplamente conectados com essa mente eu, com E maiúsculo, mais amplamente ligados no infinito campo, escolhendo conscientemente a vibração que nós queremos ampliar e percebendo como que nossa mente flutua, nossa mente ego, eu, flutua continuamente e muitas vezes nos coloca em situações
que nós não gostaríamos de estar, que nos pode levar a algum conflito, algum sofrimento, e que às vezes fica tão automática no dia a dia, que vai nos adoecendo aos poucos, que vai tornando um problema mental, psicológico, físico, inclusive. Então a meditação não é simplesmente um relaxamento, apesar de ser muito bom que seja também um relaxamento, mas é um modo de nos libertarmos dos condicionamentos que a mente Matrix, a mente cérebro Matrix, muitas vezes nos coloca. E este eu que nós buscamos sintonizar, além do ego, permanece no infinito campo do psiquismo, que é a nossa verdadeira existência. Existência essa para além da dimensão física no espaço-tempo. E é a partir desse campo que eu me encontro sempre presente. E a partir desse campo que tudo se manifesta, então por isso nós podemos, nesse momento, também intencionar a vibração da paz, da serenidade, da quietude, que é um potencial do campo, intencionar para cada um de nós, para cada pessoa que a gente quer ver nesse momento mais livre, mais ampla, com saúde, para cada ser. Ampliar também para nossas comunidades, nossos coletivos, ampliar para o planeta de uma maneira geral. Essa intencionalidade, ela torna uma realidade para cada pessoa, para cada ser, na medida em que nós consigamos estar sintonizados com a mente mais profunda, com a mente mais ampla. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, vamos agradecendo a presença de cada um aqui, porque no coletivo esta meditação torna uma forma de vibração mais ampla e atinge mais pessoas e ajuda a mudar e transformar o mundo que nós estamos existindo. Gratidão e até a próxima Medita Unipaz.